os 10 mandamentos que o nosso Pai, através de um anjo, mandou entregar para Moisés. Muitas pessoas ainda têm dúvida desses mandamentos, mas hoje vocês vão entender o que nosso irmão Paulo, em 2 Coríntios 3, versículo 7, disse que os mandamentos escritos em pedra são mandamentos de morte. Aí eu pergunto, meus irmãos, os mandamentos, os 10 mandamentos que o nosso Pai entregou ao anjo a entregar a Moisés, realmente são mandamentos de morte? Se você analisar os 10 mandamentos, vocês vão ver que em nenhum momento os 10 mandamentos manda matar. Em nenhum momento. Mas então, quais são esses mandamentos que o nosso irmão Paulo, em 2 Coríntios 3, versículo 7 diz, mandamentos de morte, mandamentos escritos em pedra, são mandamentos de morte. Hoje os irmãos vão entender a farsa que o anjo caído, chamado Israel, diabo, Moisés, fez. Meus irmãos, quando vocês veem Moisés recebendo os mandamentos, lá no Monte Sinai, quando ele recebeu o mandamento de um anjo, talvez seja o Messias, talvez seja uma das duas testemunhas, ou talvez seja um outro anjo, que nosso pai mandou entregar para Moisés, notem, quando Moisés recebeu esses 10 mandamentos, ele viu uma bomba na mão dele. Na hora que ele viu esses mandamentos, lá dizendo, não matarás, isso já atrapalhou muito os planos do diabo, Moisés. Porque o plano do diabo Moisés era trazer confusão na terra, assassinato e destruição total na terra. A vontade dos anjos caídos do diabo é que todos os seres humanos na terra morressem. Por isso que eles criou essas leis. Então hoje vocês vão entender quais são as leis escritas em pedras que Moisés escreveu em pedras, os mandamentos. Não é os mandamentos do nosso pai, os 10 mandamentos. Vocês têm que entender isso. Separar os 10 mandamentos do nosso pai e os mandamentos de Moisés, que são mais de 600. Um dos piores mandamentos que Moisés escreveu está em João. Quando o Messias vier e se declarar filho de Deus, a lei de Moisés, que Moisés escreveu numa pedra, manda matar as pessoas. Não é difícil entender. Se vocês querem entender quais são os mais de 600 mandamentos de Moisés escritos em pedra, basta vocês ler os 4 primeiros livros, ou os 5 primeiros livros de Moisés, que o próprio diabo escreveu, os 5 primeiros livros, a famosa Torá. E o outro que diz, outro mandamento importante que Moisés escreveu em pedra, presta atenção, meus irmãos. Moisés escreveu em pedra o mandamento para matar o Messias. Ele escreveu em pedra. Outro mandamento que Moisés escreveu em pedra, são mais de 600. Notem, ele escreveu mais de 600 mandamentos, fez uma arca, colocou 2 querubins na arca. Olha o mandamento do Pai. Não fará para ti imagem de escultura, imagem e escultura, nem do que há no céu e nem do que há na terra. Então Moisés fez uma arca com 2 anjos, já mudou o mandamento, já mudou. O mandamento, outro mandamento importante que diz, não adulterarás, não está falando de homem com mulher, nunca falou, não adulterarás, não tem nada a ver homem com mulher, mas sim com a palavra. Não adulterar a palavra. Moisés pegou os 10 mandamentos e começou a adulterar um por um. Moisés se declarou Deus na terra, como ele é o Deus dessa terra. Naquela época ele era o Deus. Depois ele perde o poder para Azazel. Azazel toma o poder dele. E ele mesmo entrega o poder para a besta. Isso está no livro de Apocalipse. Então, meus irmãos, quando vocês veem os 10 mandamentos escritos em pedras, o diabo, Moisés, fez uma cópia barata também dos mandamentos do nosso pai. Nosso pai disse para não matar. Moisés manda matar. Nosso pai disse para não adulterar as escrituras. Moisés e o seu povo, o sistema religioso, adultera as escrituras. Nosso pai diz para não ter outro pai diante dele. Moisés se declara Deus nessa terra. E disso surgiu os mais de 600 mandamentos de Moisés. Se vocês abrirem Levítico 24:16, Moisés mesmo diz, se alguém blasfemar o nome do Senhor, Moisés, Israel, deve ser apedrejado. E muitas outras coisas. Então, meus irmãos, está começando agora o Hangout. E hoje, nosso irmão convidado é nosso irmão Gabriel, nossa irmã Vanessa e nosso irmão Wellington. E agora eu vou pedir para os nossos irmãos, vocês já conhecem o nosso irmão do último Hangout, eu vou pedir para os nossos irmãos se apresentarem, falar sobre o canal deles e entrar no tema sobre os mandamentos que o diabo, Moisés, Israel, escreveu. Mas um detalhe,
a nossa irmã Vanessa e nosso irmão Wellington fez um vídeo sobre o dilúvio. Naquela parte, ela disse uma coisa muito interessante sobre o dilúvio. Azazel colocou um nome na cidade de Enoque. E naquela época, Azazel estava assumindo o corpo de Enoque. E ele colocou um nome na cidade, Enoque. Hoje, nos últimos dias, Israel colocou um nome na cidade dele também, e no povo dele. Mais uma prova que os anjos caídos estão aí trabalhando a cada dia. Estamos no final do sétimo dia. No final do sétimo dia. Mais outro mandamento blasfemado. Sábado a cada 7 dias da terra. Ele blasfemou o sábado do reino do céu, que é a cada 7.000 anos. Mas agora eu vou dar a palavra para os nossos irmãos, para eles se apresentarem e falar sobre o canal deles. E hoje, o tema hoje, meus irmãos, é os mandamentos do nosso Pai versus os mandamentos do diabo, Moisés, Satanás, que fez uma cidade hoje com o nome dele, Israel.